Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, véspera de jogo do nosso Mengão queridão. Amanhã tem Flamengo e Bahia. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. O técnico Tite, rapaz, ganha 3 reforços importantíssimo para esse jogo contra o Bahia. Situação envolvendo Gabigol. Flamengo, ou melhor, Rodolfo Landim está decidido a vender Gabigol para o Cruzeiro. Rodolfo Landim bate o martelo, define preço, valor, todos os detalhes para vender Gabriel Barbosa. Eu vou falar assim uma coisa para vocês: esse valor que o Rodolfo Landim está definindo para vender Gabigol ao Cruzeiro, cara, é uma sacanagem, velho. É uma sacanagem. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a situação envolvendo as palavras do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, em relação à janela de transferências. Marcos Braz garante que já adiantou a janela lá no início do ano e que não vai fazer contratações que são aí, estão especulando tudo e muito mais não. As contratações vai ser uma contratação apenas aquele ajuste na janela. Só isso. Só isso. Será que não precisa de contratações? Vamos falar também sobre a situação. E o John Textor, hein? O John Textor aí parece que realmente estão aí, né, as palavras de John Textor envolvendo arbitragem, tudo e muito mais. Agora, o Atlético Mineiro vai contratar a Gold Game, empresa parceira de John Textor, para monitorar a arbitragem após aí realmente o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro na última segunda-feira, que realmente foi um absurdo, né, gente? Um absurdo, mais uma vez, a arbitragem, sem contar naquele jogo Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo precisa ficar de olho também nessas paradas aí, hein? Flamengo precisa ficar de olho nessa situação. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando aqui sobre essa excelente notícia que, né, nessa última terça-feira, no treino, no CT do Ninho do Urubu, em preparação para o jogo contra o Bahia, amanhã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite ganhou 3 reforços importantes de volta ao elenco. Mas lembrando, Tite perde 2 jogadores. Já tem um confirmado e outro pode ficar de fora. Eu vou trazer agora para vocês também. Mas o Tite ganha aí para o jogo contra o Bahia Alan Cebolinha e Ayrton Lucas, meus amigos. É isso mesmo. Cebolinha, Alan e Ayrton Lucas treinaram normalmente com o grupo e os 3 jogadores de volta em um momento que o Flamengo precisa e precisa muito. Só que por outro lado tem uma preocupação. Isso porque Bruno Henrique ainda se recupera de forte mal-estar e limitou-se a trabalhos na academia. Enquanto o técnico Tite ganha os 3 reforços, 3 jogadores de volta, importantíssimo para o elenco, principalmente Everton, Cebolinha, Alan no meio de campo e também, né, o Ayrton Lucas pela lateral esquerda. 3 jogadores importantíssimos. O Flamengo já tem Fabrício e Bruno confirmado fora dessa partida, cumprindo suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. E agora Bruno Henrique, que pelo 2º dia consecutivo não treinou junto com a equipe. Vamos ver hoje, treinar junto com o elenco hoje pode ser relacionado. Se não treinar, Bruno Henrique deve ficar de fora desse jogo contra o Bahia. O Flamengo já tem no departamento médico a situação do nosso garoto Igor Jesus, da entorse grave no tornozelo esquerdo, deve estar de volta só no início de agosto. E tem a situação também de Fabrício e Bruno, cumprindo suspensão automática. E também o Bruno Henrique, né, que pode ficar de fora desse jogo. Mas em contrapartida, o técnico Tite ganha esses 3 reforços, 3 jogadores importantíssimo para esse jogo contra o Bahia. Vamos em busca de mais 3 pontos importantíssimos, sim, com certeza. Flamengo, dependendo do resultado da rodada, Flamengo pode sim ser líder do Brasileirão, voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, que é muito importante para o mais querido Brasil nessa sequência do Brasileirão. Bom, se falando sobre o Brasileirão,
durante toda aquela polêmica envolvendo a arbitragem no domingo contra o Atlético Paranaense e também no jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E agora o Atlético Mineiro vai contratar a mesma empresa de teste para monitorar a arbitragem do futebol brasileiro. Olha só, Atlético Mineiro vai contratar a Good Game, empresa parceira de John Texton, para monitorar a arbitragem. Quando John Texton fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora com a fala do Texton. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo, afirma Sérgio Coelho, presidente do Clube Mineiro, meus amigos. Olha só, hein? Eu vou falar para vocês, sinceramente, tá? Sinceramente, em todos os jogos do Palmeiras sempre tem uma mãozinha amiga, né? Se você prestar atenção, se for acompanhar o jogo do Palmeiras, vocês vão ver. Sempre tem uma mãozinha amiga. Agora, ferraram com o Galo. Porque eu não sei que situação foi aquele, que lance foi aquele lá, né? Do Hulk para expulsão. Sinceramente, pelo amor de Deus, gente. A arbitragem é uma... tá acabando com o futebol. Meu jeito foi no jogo com Flamengo e Atlético Paranaense. O jogo todo. O Daron, o cara tá expulso pela Comebol. O cara tá expulso pela Comebol e por conta de erros dentro de campo. Aí a CBF foi lá, escalou o Daron, que deu no que deu, né? Por pouco ali, por pouco, né? Pouco ele não consegue a vitória do Atlético. Mas o nosso Mengão queridão foi na raça contra tudo e contra todos. E conseguimos sim um pontozinho ali que foi muito importante, aquele ponto para o mais querido do Brasil. Bom, mas mudando de assunto, agora vamos falar sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está decidido. Antes de falar sobre essa decisão do Rodolfo Landim, o que apuramos aqui é que o Marcos Braz é o entusiasta em uma possível renovação de Gabigol, tá? Marcos Braz vem cobrando, vem até comprando briga com alguns conselheiros dentro do Flamengo para tentar a renovação de Gabriel Barbosa. Só que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente vai ficar até o final do ano agora, ele já decidiu. Ele não quer saber em renovar o contrato de Gabriel Barbosa e definiu o valor, como eu deixei aqui ontem para vocês, sobre a procura do Cruzeiro. Cruzeiro, além de Gabigol, quer o Matheus Gonçalves também por empréstimo, comprando o Gabigol em definitivo e levando o Matheus Gonçalves por empréstimo. E o Rodolfo Landim decidiu bater o martelo para vender Gabigol ao Cruzeiro e pede 5 milhões de euros. O Cruzeiro estava já planejando uma proposta de 4 a 4 milhões e meio de dólares. Para chegar a 5 milhões de euros é muito próximo. É muito próximo. Então o Flamengo decidiu, ou melhor, o presidente Rodolfo Landim tomou a decisão, bateu o martelo e vende Gabigol. Vende o Gabigol. Se o Cruzeiro chegar com os 5 milhões de euros, um total de 29 milhões de reais, vai vender Gabriel Barbosa. Mas cabe o Cruzeiro convencer Gabigol a aceitar. Porque não é só o Cruzeiro e Flamengo. O Gabigol tem que estar realmente apto a aceitar a proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentar convencer o Gabriel Barbosa e depois vai voltar a conversar com o Flamengo. Se tiver a decisão do Gabigol, vai voltar a conversar com o Flamengo. Vocês acham que o Gabigol vai aceitar? O que vocês acham? 29 milhões de reais? Cara, o que o Flamengo está perdendo? Ah, Henrique, o Gabigol já deu retorno financeiro. O que o Flamengo já investiu em Gabigol, sim, eu sei que deu. Agora, o que, mesmo independentemente de renovação ou não, 5 milhões de euros, 27 anos Gabriel Barbosa tem. O Cruzeiro paga 5 milhões de euros, daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, 3 meses, final do ano, no início do ano, na janela seguinte, o Cruzeiro pode vender por 15, 20 milhões de euros. Não seria melhor o Flamengo renovar com Gabriel Barbosa? Essa é a minha opinião. O Marcos Braz quer renovar com o Gabigol. O Gabigol ainda tem mercado. O Flamengo pode lucrar muito mais e render. O Gabigol vai dar a volta por cima e eu acredito nisso. Agora o Landim está decidido. Vender Gabriel Barbosa. O que vocês acham sobre essa situação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você venderia Gabigol por 29 milhões de reais? O que vocês acham?
Na moral, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se falando sobre o mercado da bola, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, ele concedeu uma entrevista ao Cazé TV e falou sobre a janela de transferência. Ele falou o seguinte: a gente fez a opção de adiantar a janela deste ano, ou seja, lá no início do ano, quando contratou Dela Cruz, vinha Léo Ortiz e também o Carlinhos, né, que ele fala, serão feitos apenas ajustes. A gente fez o mercado muito cedo, trouxe Dela Cruz, Léo Ortiz, Vinha e Carlinhos, disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz em entrevista à Cazé TV. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, será que não precisa de reforços? O Marcos Braz quis dizer que vai fazer apenas alguns ajustes, que são a contratação de um meia e também a contratação de um ponta direita. Essa é a ideia do Flamengo. Se possível, oportunidade no mercado, ele pode trazer um lateral direito, mas acredita que o Wesley e Varela dá conta. Já em relação ao meia, o Flamengo tem aí uma negociação, tem proposta na mesa da Lazio da Itália para contratar o Marcos Antônio. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, será que só um ponta e um meia tá bom para completar o elenco? Ou o Flamengo precisa de mais reforços? O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que vocês acharam sobre as palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz? Na moral, fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. Eu acredito que o Flamengo precisa sim se reforçar. Até porque, com todo respeito ao Carlinhos, quando ele fala em contratação de Carlinhos não está sendo utilizado. Está fazendo trabalho de equilíbrio para chegar à altura do nível dos outros atletas. Carlinhos, desde que chegou, não atua pelo Flamengo, essa é a verdade. Entrou aí 5 minutinhos em 2 jogos aí e não entrou mais, né? Situação envolvendo Vinha, Dela Cruz e Léo Ortiz, show de bola. 3 baitas contratações que valeriam apenas sim, com certeza, o que foi investido. Agora que o Flamengo precisa se ajustar com mais reforços, sim, com certeza. Porque, vou falar para vocês, situação que a gente está sofrendo na lateral esquerda. No mínimo, o Flamengo era para ter mais um lateral esquerdo. Lateral direito da mesma forma. Um ponta direita com certeza. Um meio campista. E mais um volante. Um meio atacante ali, fazendo aquela função de Arrascaeta, né? Hoje temos o Lohan, mas precisa de mais um. Vai ser o Arrascaeta, como está acontecendo na seleção. O Lohan, de repente, né, torcer para que não aconteça, se machuque ou recebe uma suspensão. Quem entra vai ter que fazer outra mudança. Então ter um jogador a mais ali no elenco sempre será importante. Sempre será importante. E começar ainda mais de 2025 com um elenco recheado, completar, vai ser melhor ainda. Então o Flamengo precisa fazer uma ótima janela. Essa é a minha opinião. Agora no meio do ano, sim, com certeza. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? De agora foi isso. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.